Com certeza tem muita discussão sobre quem venceria o duelo entre Zeus e Thor no universo de God of War. Alguns podem dizer que é o Thor, outros podem dizer que é o Zeus. Mas no vídeo de hoje eu vou simular como seria o confronto desses dois deuses. Então eu desafio você a fazer suas apostas agora mesmo nos comentários. Quem você acha que vence, Thor ou Zeus? E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e vir com o pai! Fala meu povo, fala minha pova. Como de costume na série Versus, eu vou separar esse vídeo por 3 tópicos. Primeiro, eu vou falar os poderes de cada um. Depois, como e por qual motivo se iniciaria o combate entre eles. E por fim, farei uma simulação do que eu acho que poderia acontecer. Meu povo, eu vou levar em conta a melhor fase de ambos personagens. No caso de Zeus, é quando ele está com as suas 2 armas mais poderosas, a manopla de Zeus e a lâmina do Olimpo. E o Thor será baseado nas histórias dele, na sua fase mais brutal. Os poderes de Zeus. Para falar dos poderes de Zeus, vamos falar primeiro um pouco dessas armas dele. A lâmina do Olimpo é a arma mais poderosa da saga grega. Conhecemos ela lá em God of War 2. Ela foi a arma que devastou os titãs lá na Primeira Grande Guerra. E ela é realmente muito poderosa, consegue até mesmo atirar feixes de poder e ainda consegue lançar em forma de corte um grande fecho de poder, dizimando tudo pela frente. A manopla de Zeus não tem muito mistério, ela praticamente serve para dar golpes mais fortes em superfícies duras. Agora indo para os poderes em si. Sabemos que o Zeus é o deus dos raios, e ele tem muito controle sobre esse elemento, podendo até mesmo moldar ele. Mas além disso, ele é muito rápido, mas muito rápido mesmo, conseguindo até mesmo se teleportar com a sua velocidade. E além de poder se multiplicar quando está na sua forma pequena, Zeus também consegue ficar enorme, do tamanho de montanhas, sem contar que ele também pode voar. Os poderes de Thor. Pelas histórias, podemos ver o que o Thor é capaz de fazer com quem fica no caminho dele. Se ele em God of War Ragnarok já aparenta ser rápido, imagina na melhor época dele, que é o que estamos levando em consideração aqui. Thor também consegue controlar os raios, apesar de não ser tão bom quanto Zeus, que é capaz de até mesmo moldar os raios. Mas enfim, Thor possui em seu arsenal a segunda arma mais forte da mitologia nórdica, que no caso é o Mjolnir. E o poder principal de Thor é a sua força. É sério, ele é muito forte. Tão forte que foi capaz de enviar a Jormungandr para o passado com apenas um golpe. Como se iniciaria o combate? Como vemos em God of War Ragnarok, Thor não passa de um cachorro adestrado de Odin. Então, provavelmente, se não existisse o Kratos no universo de God of War, provavelmente o Tyr descobriria outras mitologias do mesmo jeito e passaria essa informação para o Odin. Então Odin faria alguma coisa para tentar enganar Zeus, mas como dificilmente iria conseguir, ele mandaria Thor para matar ele. O duelo. O ponto principal desse duelo é que o Thor provavelmente já teria informações sobre os poderes de Zeus, enquanto Zeus não iria saber de nada sobre o Thor. Então, quando Thor chegasse perto o suficiente, Zeus tentaria arremessar raios em Thor, mas não acredito que faça algum efeito nele. Então Thor chegaria voando e tentaria acertar um golpe do martelo em Zeus, que iria se defender usando a manopla. Zeus, sem entender muito bem o que estava enfrentando, iria se multiplicar para entender mais sobre seu oponente. Tentar entender os golpes de Thor seria muito importante para que ele pudesse montar uma estratégia para vencer o combate. Mas com a insanidade e velocidade de Thor, fica praticamente impossível de notar qualquer padrão de movimentação dele. Com isso, Zeus decide ficar grande para aumentar sua força. Zeus até consegue acertar Thor algumas vezes com a sua manopla, mas pela velocidade de Thor, Zeus não consegue fazer muita coisa e muda de estratégia mais uma vez. Zeus agora vai tentar ir por mano a mano mesmo, usando suas técnicas de combate com a sua manopla e a lâmina do Olimpo. O confronto é intenso e rápido demais, mas na troca de golpes, Thor quase consegue acertar Zeus, que se defende usando a manopla novamente. Porém, o golpe foi tão forte que dessa vez a manopla quebra. Zeus então começa a levar o combate mais a sério, aprimorando ainda mais a sua velocidade e locomoção. Agora é o Thor que está na defensiva, utilizando o Mjolnir para defender dos ataques desferidos por Zeus. Até que Thor consegue uma brecha e finalmente acerta um soco bem dado na barriga de Zeus e joga ele longe. Zeus fica sentido com o golpe e até cospe sangue. E daí Thor vê uma brecha para acabar de vez com a luta. Enquanto Thor está vindo com tudo e com a guarda aberta,
Zeus solta o poder da lâmina do Olimpo para cima de Thor, que não consegue desviar. Agora, com os dois muito feridos, Zeus usa suas últimas forças para ir para cima de Thor. Thor caído até tenta arremessar o Mjolnir em Zeus, que usa a lâmina do Olimpo para desviar. E então Zeus desfere o último golpe na barriga de Thor e acaba com a luta. Apesar de Thor ter dominado a maior parte do confronto, acredito que a disciplina e experiência de Zeus faça ele ganhar. Lembrando que isso é só uma simulação sobre como eu acho que seria esse confronto. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. O papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!